O que é discipulado e como fazer na prática? O que é discipulado e como fazer na prática? É isso que eu vou te falar hoje. Para tornar mais objetivo um dos termos mais vagos no cristianismo nos dias de hoje. Tão mais vago quanto o próprio termo cristianismo que a gente abordou lá no último vídeo. Então, se você quer entender melhor, à luz das escrituras, sobre esse tema tão importante para todo e qualquer cristão, fica aqui comigo até o final desse vídeo, eu vou te contar. Só que antes, eu quero te chamar para voltar alguns anos atrás, quando eu tinha lá por volta dos meus 10 anos de idade. E assim como todo menino, ou pelo menos a maioria dos meninos, eu sonhei em ser jogador de futebol. E eu pedi pro meu pai, naquele ano de Natal, uma bola da Topper de presente. E quando chegou o Natal, finalmente, eu vi lá o embrulho, abri, fiquei feliz, era uma bola como eu queria, só tinha um pequeno detalhe. Quando eu fui ler o logo, o Topper estava separado. Estava escrito Top Per. Obviamente, meu pai ele não me deu uma bola original da Topper, ele me deu uma bola genérica e que durou lá as suas semanas. Talvez por isso que eu não dei continuidade à minha carreira. Vamos dizer assim, tá bom. Então, meu pai me deu uma imitação barata de um produto mais caro, que é o que ele tinha condição para me dar naquele ano. E eu vou usar isso como gancho para a gente definir o que é um discípulo no final do dia. Um discípulo nada mais é que uma imitação barata de um mestre caro. E esse mestre, aqui no nosso contexto, é Jesus Cristo. Todos nós, discípulos de Jesus, ou cristão, se você preferir o termo mais popular nos dias de hoje, menos popular na Bíblia, nada mais é que uma cópia barata do próprio Jesus Cristo. Tá, e para que serve o discipulado? Para a gente melhorar essa cópia. Então, se eu tenho uma cópia mais parecida com a original possível do meu lado, é mais fácil reproduzir uma segunda cópia, a cópia da cópia, e é exatamente isso que define o discipulado. Discipulado é a cópia da cópia. É a imitação da imitação para, de alguma forma, a gente chegar o mais perto possível do original. Paulo fala isso de uma forma bem simples e clara, resumida, em 1 Coríntios 11, versículo 1. Ele fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo aqui, ao mesmo tempo que é bastante audacioso, é também bastante humilde. Ele é audacioso quando ele fala, sejam meus imitadores. E se ele só fala isso, provavelmente você iria dizer com razão que Paulo está sendo bastante arrogante na fala dele. Só que não é aí que ele termina. Ele fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí vem a humildade. A humildade e a audacidade que todos nós precisamos ter. Se nós queremos ser como Paulo, que é uma cópia do original, Jesus. Então nós precisamos imitar essas duas virtudes que Paulo carregava aqui. Nós queremos imitar Jesus e chamar outras pessoas a nos imitar enquanto nós imitamos Jesus. Ao mesmo tempo, o que vai acabar acontecendo inevitavelmente é a gente mesmo imitar outras pessoas que têm qualidades de Cristo que te fazem ser mais como Cristo. Então, esse é o discipulado. E é uma ferramenta que Deus nos proporcionou hoje, ainda que com pessoas imperfeitas, com cópias baratas, por assim dizer, porque nós não temos o original aqui na nossa frente hoje. Nós temos o original, Jesus Cristo, nas Escrituras. Agora, sair das Escrituras para a vida real é um grande passo. Então Deus ainda assim nos deixou essa fonte de graça, que é ter pessoas que podemos imitar para entender na prática o que significa ser um seguidor de Jesus Cristo. Agora, ainda que eu mencionei que as cópias todas são baratas, o propósito do discipulado é tornar a cópia o mais parecido possível com o próprio Jesus. Isso está no mandamento que ele mesmo nos deixou aqui na Terra
dentro das últimas palavras dele, antes de ascender aos céus. Ele fala em Mateus 28, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Tá vendo aí essa última parte, antes dele dar a promessa final? Ele fala, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Jesus deixa bem claro aí, com a linguagem exortativa dele, que o discipulado não deveria ser uma opção na vida de um cristão. O discipulado é um mandamento do próprio Jesus Cristo, para nos auxiliar no nosso processo de santificação, que é a nossa caminhada aqui na Terra, depois da conversão, para chegar um dia nos céus. Bom, o discipulado é indispensável, é um mandamento de Jesus. E discipulado nada mais é do que, pelas próprias palavras de Jesus, ensinar a obedecer tudo o que Jesus ordenou. Tudo é 100%. De uma forma bem clara. Tudo é 100%. Mas nenhum de nós obedece 100% do tempo. É verdade? É verdade. Mas o padrão é o que nós devemos mirar. O padrão é o que deve ser o ideal. Pelo menos dentro da nossa ambição como cristãos. Porque senão, você não está imitando Jesus. Você está imitando você mesmo e você mesmo você já é. Não precisa de muito esforço para isso. Ou simplesmente para imitar alguém que também não é Jesus. Você pode até ser o mais parecido possível com aquela pessoa, mas ela não é Jesus também. Agora, o alvo do discipulado é imitar Jesus o mais próximo da perfeição possível. Paulo vai falar isso também na carta de Colossenses. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 28, ele fala, nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Então, realmente, quando nós miramos a perfeição que é o próprio Jesus, isso vai exigir um grande esforço para chegar até lá. Até por isso, na carta de Gálatas, Paulo fala que ele sofria dores de parto até Cristo ser formado neles. Aqui ele diz que ele luta e se esforça para apresentar todo homem perfeito a Cristo. Então, perfeito do grego teleion pode ser traduzido também como maduro. E as duas definições, elas são igualmente úteis para nos ajudar a entender qual é a finalidade do discipulado. Então, o discipulado serve para tornar a outra pessoa mais parecido com Jesus. E a forma que nós vamos fazer isso é ensinando ela a obedecer tudo que o próprio Jesus ensinou e que está registrado nas Escrituras para nós hoje. Também o conceito da maturidade é útil, porque esse conceito nos traz a ideia expressa em Provérbios de que o sábio que caminha com o sábio fica cada vez mais sábio. Então, a maturidade, ela é passível de imitação também. A maturidade espiritual, que é o nosso objeto de estudo aqui. Então, o objetivo final é a mesma coisa que Paulo fala ainda para Timóteo, na segunda carta de Timóteo 3, 16 ao 17. Ele fala que toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, correção, repreensão, instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o que acontece? O discipulado, se está baseado em ensinar a obedecer tudo que Jesus ordenou, vai levar a pessoa que você está discipulando, como diz aí essa escritura, a estar plenamente apto e preparado para toda boa obra de Deus. Um discipulado nada mais é que isso. Uma ferramenta para nos ajudar no nosso caminhar com Ele. E é interessante aqui, eu faço só um parênteses, que ensinar é diferente de ensinar a obedecer. Jesus fala aí na Grande Comissão que o discipulado nada mais é que ensinar a obedecer tudo o que Ele ordenou. Aí eu lembro mais uma vez, quando eu era criança, aí um pouco mais jovem, quando eu era praticamente bebê, ainda mal tinha consciência, minha tia me contou essa história, que eu queria pôr o dedo na tomada, e ela me ensinou, não põe o dedo na tomada, você vai tomar um choque. E aí eu insisti até que eu tomei um choque.
Minha tia me falou, tá vendo? Eu não te falei para não pôr o dedo na tomada? Põe de novo para você tomar outro choque. Então, se no primeiro momento ela me ensinou, nesse segundo momento ela me ensinou a obedecer, tanto é que eu nunca mais coloquei o dedo na tomada. Então, ensinar é plenamente falar o que deve ser feito. Ensinar a obedecer é ir além. Envolve também o que Jetro fala para Moisés lá em Êxodo 18. Ele fala que Moisés, ao treinar líderes para substituí-lo nas questões menores, deveria mostrar o que deveria ser feito. Então, ensinar a obedecer é ir além do que simplesmente ensinar. E essa é a expectativa de Jesus para cada pessoa que eu e você vamos discipular. É uma grande expectativa que ele tem de nós. E, obviamente, nós vemos essa ideia do discipulado não só no Novo Testamento, como, por exemplo, Jesus e os 12, que ele mesmo escolheu, treinou, ou se você preferir, discipulou, até estarem aptos a irem às nações e pregarem o evangelho. Nós vemos isso também com Paulo e Timóteo, que inclusive em Atos 16 circuncida Timóteo para tornar ele um líder mais efetivo pregando o evangelho para os gentios, junto com ele. Sendo que não era necessário circuncisão para a salvação. Isso foi expressamente dito em Atos, capítulo 15, no Concílio de Jerusalém. Nós vemos lá no Antigo Testamento também a relação de discipulado, como, por exemplo, Moisés, Josué, Elias, Eliseu. Então, reunindo todos esses exemplos, o que configura uma relação de discipulado, inicialmente pelo menos, é uma relação de mestre-discípulo. Isso acontece sobretudo quando você tem um cristão mais maduro, mais experiente na fé, discipulando alguém menos maduro, menos experiente na fé. Agora, à medida que o tempo passa e esse cristão vai amadurecendo até se tornar mais parecido com Jesus, a relação mestre-discípulo perde força para se tornar uma relação mais amigo-amigo. Uma relação de amizade, como nós vemos amplamente na Bíblia, como, por exemplo, Davi e Jonathan, e muitos outros que eu poderia citar aqui também. Então isso é o discipulado. Agora, a grande pergunta que fica, como fazer na prática? Vamos lá, acompanha o raciocínio comigo aqui. O que nós vemos em comum nessas relações mestre-discípulo é que elas aconteceram a partir da concessão ou da permissão da pessoa que era objeto do discipulado. Então, Timóteo, os 12, Eliseu, Josué, eles deram a concessão para os mestres deles, Moisés, Elias, Jesus e Paulo, para ensiná-los a obedecer os caminhos de Deus. Então, sem permissão, não existe discipulado. E sem disposição do outro lado, do lado do mestre agora, ou quem vai ensinar, também não existe discipulado. Então, o discipulado é uma troca mútua. E para ela acontecer, a reciprocidade é o que precisa imperar. É assim que o discipulado deve acontecer na prática. Ainda que seja um mandamento de Jesus na Bíblia, nós não podemos e não devemos, como cristãos, obrigar ninguém a nada. Nós nos dispomos se a outra pessoa permite. É assim que acontece. Bom, isso é o que dá slogan aqui ao nosso canal, inclusive. Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, o discipulado na prática acontece quando você, através da palavra de Deus, afia, refina o seu companheiro, o seu amigo, ou a pessoa que você está discipulando. Você afia ela no sentido de tornar ela mais parecida possível com Jesus. E se você notar esse processo de forja, ou de amolar, afiar, ele produz faísca de vez em quando. E é isso que também nós vemos acontecer frequentemente no discipulado. Tanto é que a gente até tem um ditado aqui, que discipulado bom, ele produz faísca. O que significa isso? Significa que alguém, motivado por amor, através da Bíblia, está te ensinando a obedecer
algo que você não está obedecendo. E talvez ainda algo que você não deseja obedecer. E aí, naturalmente, vai haver um choque. E esse choque, num primeiro momento, produz faísca. Porque o nosso coração é naturalmente pecaminoso. Nós não queremos obedecer, ainda que nós queremos obedecer. É assim que funciona. E é essa faísca, que algumas vezes até se intensifica, quando munida de humildade, de oração, reflexão, é o que produz transformação. Por isso que o discipulado transforma. O discipulado transforma vidas. Eu posso dizer isso pela minha própria experiência. Eu não seria o discípulo cristão que eu sou hoje sem pessoas na minha vida me amando, me confrontando, me exortando e me encorajando com a palavra de Deus. Foi assim no tempo de Jesus e deve ser assim no nosso tempo também hoje. E assim é o discipulado na prática. Agora, materializando uma logística para fazer o discipulado acontecer mesmo, na prática mesmo agora, a prática da prática. Eu tenho duas formas para te ensinar de como o discipulado deve acontecer. E essas duas formas são complementares. Você não precisa escolher uma ou outra, mas se você quer ter um discipulado efetivo, você vai combinar as duas. Então, a primeira forma de materializar o discipulado na prática é através de um contato diário na vida um do outro. Contato diário na vida um do outro. Hebreus 3, do versículo 12 ao 13, vai dizer: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Essa é uma das escrituras mais redundantes da Bíblia, porque fala aqui para a gente se encorajar diariamente, durante o tempo que se chama hoje, todo dia é hoje. Mas a razão de fazer isso é para a gente se afastar de ter um coração duro. Então todos nós precisamos encorajar e ser encorajado. Então aqui o autor de Hebreus deixa muito claro: se nós queremos ficar longe de ter um coração duro, nós precisamos de encorajamento e dar encorajamento. De que forma isso acontece no dia a dia? No discipulado. Então o discipulado nada mais é na prática que um contato diário, um compartilhamento diário da sua própria vida junto com a pessoa que você está discipulando. Paulo expressa isso na carta para a igreja de Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses 2,8 ele fala: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então você vê aqui Paulo dizendo que, como cristãos, nós queremos levar mais do que o evangelho, ainda que isso seja o essencial. Nós queremos levar, junto com ele, a nossa própria vida, porque isso é amor. Então, discipulado é amor, discipulado é envolvimento, discipulado é ser parte da vida de alguém, porque é isso que vai ajudar a caminhada dessa pessoa com Deus. Quando você compartilha a sua própria caminhada junto com a caminhada dela, e sendo assim vocês caminham juntos, lado a lado, como irmãos. Então, encorajamento diário, contato diário, esteja presente nas coisas relativas à vida da outra pessoa. Trabalho, família, estudos. Então, não só no domingo ou nas reuniões da igreja. O discipulado precisa ir muito além para se tornar uma amizade que, assim como a amizade entre Davi e Jonatas, vai ajudar outra pessoa a encontrar forças em Deus. A segunda forma de ver o discipulado na prática, além desse contato diário, esse compartilhamento diário que eu falei, é um contato semanal com a Bíblia aberta. Então, obviamente, essa relação de amizade é importante, mas, como eu falei antes, a essência do discipulado está na Bíblia, porque é na Bíblia que está tudo que Jesus ordenou que a gente ensinasse outros a obedecerem tanto quanto nós. Então, tá com a Bíblia aberta é essencial para ter um discipulado efetivo. Então, o que você pode fazer na prática é combinar um encontro semanal com a pessoa que você discipula e, entre outras coisas, você vai abrir a sua Bíblia. E aí, eu vou te dar 5 dicas práticas para tornar esse tempo o mais
produtivo possível, espiritualmente falando. Então, 5 coisas que não podem faltar nesses tempos semanais. Primeira coisa, oração. Jesus orava com seus discípulos. Mesmo nos últimos momentos de vida dele, no Getsemane, ele chama os 3 mais próximos para orar com ele. Então, se você quer ver o coração da outra pessoa ser movido, isso obviamente não vai ser simplesmente com o seu desejo, e sim com a oração. Então, ore junto com essa pessoa, porque isso definitivamente é caminhar junto com ela, no caminhar dela com Deus. Segunda coisa prática para inserir nesses tempos semanais é confissão de pecados. A gente está mais habituado, naturalmente, a confessar nossos pecados a Deus, que é o que a Bíblia nos chama a fazer, e que é muito mais prático e conveniente. Mas a Bíblia também fala em Tiago 5,16 de confessar os pecados um para os outros e orar uns pelos outros, justamente porque a oração do justo é poderosa. Então, quando você confessa o seu pecado para alguém, essa pessoa que é próxima de você, está te discipulando, por exemplo, ela pode orar por você. Ela pode te mostrar nas escrituras formas de vencer esse pecado, ou de buscar ânimo para enfrentar esse desafio que você está passando. Então, confessar não só pecados, mas confessar, abrir o coração. Abrir o coração é uma coisa extremamente importante. Mas se a gente parasse aí, você poderia chamar isso de uma consulta com um psicólogo. E nem todos nós somos psicólogos aqui. Eu não sou, por exemplo. Então, o discipulado não é uma sessão com um psicólogo. Isso você faz com um profissional certificado. O discipulado serve para levar essa pessoa que está passando pelas dificuldades que ela está passando, ou está cometendo os pecados que ela está cometendo, é levar ela até as escrituras. E por isso que eu defini a importância desse tempo semanal ter sempre escrituras. Porque o poder, na verdade, está nas escrituras. Não está no que eu ou você vamos dizer. Não está na nossa opinião, não está na nossa experiência. O discipulado não é simplesmente levar isso. Isso é muito pouco. O discipulado é levar a palavra de Deus até o coração do seu irmão na fé. Isso acontece quando você abre as escrituras. E aí ter um conhecimento bíblico capaz de ajudar essa pessoa vai ser importante. Por isso que a experiência também conta. Quarta coisa indispensável de se ter nesses encontros semanais, ou nesses tempos de discipulado, como eu gosto de dizer, é ter um desafio. Então, cada vez que você vê o seu irmão deixando de obedecer o que está escrito, você chama ele novamente a obedecer. E esse foi o principal propósito da maioria das cartas que Paulo escreveu. Na primeira carta aos Coríntios, ele exorta muito a igreja a se arrepender dos pecados que eram praticados lá. E na segunda carta, mais especificamente no capítulo 7, ele fala que a intenção dele não era produzir uma tristeza segundo o mundo. Ou, como ainda os cristãos gostam de se referir no dia de hoje, o remorso. Sabe, só aquele sentimento de ficar mal pelo seu pecado? Não é isso que Paulo queria, não é isso que Deus quer. Ele queria levar um arrependimento genuíno, que produzisse mudança, transformação. E é para isso que o discipulado também serve. Então você lê a Bíblia e você exorta o seu irmão, por amor a ele, a obedecer aquilo que está escrito. Agora, algumas outras vezes, o desafio pode vir sobre a forma de um conselho. Quando não existe uma desobediência da Bíblia, é mais uma questão de vida, de ajuda mesmo, que a pessoa está pedindo, seja no casamento, seja no trabalho, na faculdade, na família, etc. Você, com a sua experiência, a sua sabedoria, pode, sem dúvida alguma, aconselhar essa outra pessoa. E a quinta coisa que não pode faltar no tempo de discipulado é inspiração. Então nós não estamos aqui para destruir a fé de ninguém, e sim para construir. Então o discipulado, ele precisa desse elemento também. Para mostrar que, sem dúvida alguma, é possível obedecer aquilo que está escrito. É o que Deus deseja. E nada como uma palavra de ânimo, como o próprio Provérbio 16:24 fala. Fala que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então, o discipulado tem o poder de trazer cura. O discipulado tem o poder de trazer inspiração, de trazer motivação. Porque todos nós passamos por altos e baixos. E nada como ter alguém na sua vida te amando, te ajudando de perto, para você
seguir em frente na sua caminhada até o fim. E para concluir aqui esse vídeo, é isso que eu tenho buscado fazer nesse canal. Então, eu quero me aproveitar da audácia e humildade de Paulo para te chamar a ser meu imitador, enquanto eu sou um imitador de Cristo. Eu quero te dar conteúdo aqui nesse canal que você pode levar para os seus tempos de discipulado, ou para os seus encontros semanais com a pessoa que você está ajudando para ser como Cristo. Então, mais uma vez, eu te peço, se inscreva nesse canal, e se você quer estar mais afiado a cada dia, conhecer mais a sua Bíblia a fundo e como usar ela na prática, você está no lugar certo.